Fala galera, conforme eu havia prometido, eu estou gravando aí esse vídeo tutorial para auxiliá-los aí na configuração do OBS Studio junto com uma máquina Linux dentro da Amazon. Então, a primeira coisa que vocês precisam estar fazendo daí é o cadastro na Amazon. Então, eu vou deixar no link aí o site. E aqui, quando você vai em Create Account, ele vai te dar algumas informações. Então nessa tela aqui a gente tem a parte da criação da conta e aqui tem uma informação que daí eu vou passar para vocês que é o que? A Amazon durante 12 meses você tem acesso ao Free Tier, que seria 12 meses de graça de máquinas que tem o símbolo Free Tier que não é cobrado. Só que tem um porém, não é cobrado desde que você respeite. Então aqui nessa parte tem todas as informações. No nosso caso, a gente vai estar usando uma máquina EC2, tá? Então ela tem até 750 horas que ela pode ficar ligada. Passando disso, ela vai cobrar o que for a mais no teu cartão de crédito. Então só tem que se atentar a isso. Então por isso que eu sempre, depois que eu termino as minhas transmissões, eu desligo a máquina para não haver nenhuma cobrança. Ok? Então vou voltar aqui para minha parte do login. Aqui é a tela inicial da Amazon, que daí ele vai ter todos os serviços da Amazon nessa parte. O que a gente vai estar usando é a parte de Compute, EC2, que daí a gente vai estar criando as máquinas. Então assim, aqui a gente tem as regiões onde estão os servidores da Amazon. Então a gente tem o do Brasil aqui, que seria o de São Paulo, só que eu particularmente não uso porque o custo em horas dessas máquinas são bem maiores, tá? O que eu uso que me atende muito bem, pessoal, e na empresa, é esse da Norte da Virgínia aqui, que é uma das máquinas mais baratas aí a hora da região. Em Running Instance, então aqui nessa parte que lista todas as máquinas que você tem criado. Então eu já tenho uma aqui que é a da igreja que eu já uso. E essa outra aqui está com status terminate porque eu já excluí essa máquina e ele tem um tempo para poder estar excluindo essa máquina. Eu vou em Launch Instances para criar uma nova máquina e no meu caso eu estou usando o sistema operacional Linux Debian. Eu vou selecionar essa versão 9 e vou dar um Select. Então aqui ele vai dar uma descrição certinho do sistema operacional e qual é o custo de cada máquina. Então, esse Instance Type é a configuração da máquina, tá? No nosso caso, eu só vou dar um Continue e eu vou sempre selecionar o que tem o Free Tire em verde aqui, que significa que essa máquina não vai ser cobrada durante esse período do Free Tire. Então, ela vai ter um núcleo e 1 GB de RAM, que para mim no Linux atende perfeitamente. Em Next, eu não vou me aprofundar no que significa cada opção, só vou falar o que eu acho importante. Então, sempre marca um Enable Terminate Protection. Por quê? Porque você tem a opção para ligar a máquina, para desligar a máquina, para dar um Terminate. Esse Terminate é para eu excluir a máquina. Se isso aqui fica desmarcado, a hora que eu dou um Terminate, ele vai excluir a máquina. Com isso daqui marcado, a hora que eu clico em Terminate, ele não deixa você excluir a máquina sem você alterar a configuração e desmarcar essa opção. Então, isso aqui é uma segurança que você tem. Next, ADD Storage. Aqui a parte do espaço de armazenamento, que seria o HD. Então, quem é Free Tier tem até 30 GB. Então, você deixa 30 GB aqui e dá um Next. Aqui em Tags, eu sempre uso como boas práticas as tags para eu poder identificar qual que é essa máquina. Tá? Então eu sempre deixo um name, que é um nome que eu vou dar para essa máquina. Então, teste. Essa aqui, eu vou usar essa daqui que eu já tinha, transmissão teste. Que daí isso aqui vai me aparecer em relatórios, vai me aparecer aonde que eu precisar identificar a máquina, isso aqui vai me ajudar. Tá? E em Next Configurate, nessa parte de segurança do grupo, é onde a gente vai liberar as portas de acesso para essa máquina. Então, por padrão, ele já vem o SSH, que daí é a porta 22, para todos os IPs. E a gente vai colocar mais 2 portas aqui para estar funcionando a comunicação com o OBS com essa máquina.
Então eu vou dar uma DD Rule. E no port range, eu vou colocar aqui a porta 1935 para todos os IPs também. E mais uma porta que 8080. Por padrão, o Nginx vem na porta 80 para você consultar aí as lives e ver os monitoramentos, tudo. Mas a porta 80 é a padrão da internet, que daí todo mundo usa, então eu basicamente só mudo a porta, tá? Vou dar um launch e nessa parte aqui é uma das partes mais importantes. É a parte da criação de uma nova key pair. Para Linux, para você poder acessar essas máquinas, você tem um arquivo .pen, que é o Private Key File, para você como se fosse uma autorização da máquina. Então, se você não tiver essa autorização da máquina, você não consegue estar acessando ela. Então, assim, você vai criar, vai colocar um nome para ela e vai dar um download key pair. Nessa parte, você vai pegar esse arquivo e vai estar salvando aí na tua máquina e salva também em outro lugar. Aí eu recomendo aí salvar na nuvem, aí num Dropbox da vida, num Google Drive, serviço de nuvem, porque se você perder esse arquivo, você não consegue mais acessar a máquina e a Amazon não tem esse arquivo. É a responsabilidade de quem está usando, tá? Então, no meu caso, eu já tenho, então eu vou escolher a que eu já tenho. Vou aceitar os termos aqui e vou dar um launch instance. Aqui nessa parte, ele vai começar a criar a máquina e vai instalar o sistema operacional Debian que a gente criou. Então, assim, deu certo, ele já começou a criar. E aqui embaixo a gente vai para a parte inicial do View Instances. Quando eu clico na máquina que eu acabei de criar, ela ainda está com status pendente. Eu tenho aqui um público IP, que esse IP é o que a gente vai estar usando para configurar lá no OBS Studio. Só que ele não está fixo esse IP. Então, toda vez que eu desligo a máquina e ligo novamente, ele vai estar alterando esse IP e toda vez eu tenho que ficar mexendo nisso no OBS. Então, para a gente não ter esse problema, então a gente vem aqui na parte de Elastic IP e a gente vai na opção Allocate Elastic IP Address. Vai dar um allocate, que daí eu quero reservar um IP. Então, eu reservei esse IP. Agora, eu vou precisar pegar esse IP e colocar na máquina que eu quero. Então, eu vou em Actions e eu vou dar um Associate Elastic IP. Na parte de Instance, que seria as máquinas, eu vou ter as duas máquinas. Lembra que eu falei da tag? Aqui ficou fácil porque eu sei qual que é a máquina que eu quero colocar. Então, eu seleciono ela e eu vou dar um Associate. Agora, se eu voltar aqui na parte das instances e pegar essa máquina, o IP que eu coloquei já está associado. Então, agora eu não vou ter problema de quando eu desligar a máquina e ligar de novo, de estar alterando o IP. Então, sempre vai estar sendo esse IP. Para conectar nessa máquina, então eu vou clicar em Connect. E aqui ele vai te dar um tutorial de como você vai estar configurando. O que você vai ter que fazer? Quem usa Windows normalmente usa o PUT para fazer a conexão, que daí ele vai te ensinar aqui um tutorialzinho de como fazer, colocando daí sempre o arquivo .pen que vocês criaram e baixaram para sua máquina. No meu caso, eu uso o Linux, então é um pouquinho diferente a parte de acesso. Eu vou navegar onde está o meu arquivo e eu vou copiar esse exemplo aqui e vou estar colando. Só ressaltando aqui, a Amazon ela dá sempre para você conectar com um usuário root, mas ela não permite você acessar direto com o usuário root. Você tem que vir e colocar o usuário admin. Isso tanto no Linux quanto no Windows. Você vai dar um Enter. A primeira vez ele vai pedir para dar um Yes e eu estou conectado já na minha máquina da Amazon. Então, nessa parte aqui, eu estou conectado na máquina da Amazon e agora a gente vai começar a instalação do Nginx do Studio. Para isso, eu vou logar aqui como usuário root e aqui a gente vai começar a parte da instalação. Eu vou deixar na descrição os passos para essa configuração, para ficar mais fácil aí para todo mundo. Então aqui eu vou começar a instalar as bibliotecas que são necessárias antes para eu começar a instalar o Nginx.
Vou instalar o programinha para poder descompactar uns arquivos que são necessários. E agora a gente vai estar começando a baixar a pastinha do Nginx. Eu estou usando a versão 1.15.1, que foi a que me atendeu e deu certo. Eu não testei com outras versões, então não sei se vai funcionar. E vou baixar a lib, que seria uma biblioteca para poder estar complementando aqui no Nginx. Então, primeiro eu vou extrair a pasta do Nginx. E depois eu vou extrair também a pasta do módulo do RTPM aqui, que é para funcionar a transmissão do YouTube e do Facebook. Depois disso eu vou navegar aqui. Se eu dar um ls aqui, ele vai me estar listando as duas pastas que eu extraí. Então eu vou navegar dentro dessa pasta aqui do Nginx. Então eu vou dar um cd Nginx. Dentro da pasta eu vou instalar uma outra lib. Não precisava ser dentro dessa pasta, mas só para já ir facilitando. Depois de instalado esse outro arquivo, eu vou dar um início à parte da configuração. Então vou dar um configure. Depois eu vou digitar make. Aqui nessa parte a gente vai estar preparando os arquivos que a gente baixou do Nginx para ser instalados aí no servidor. Aí eu vou dar um install. E vou dar agora o Nano é um editor de texto do Linux, então eu tenho o Nano, tenho o Vim, tem vários outros, mas eu particularmente uso o Nano. E eu vou editar aqui a configuração do Nginx. Aqui, dentro do Events e o HTTP, aqui eu vou colocar a parte do RTPM para funcionar aí a configuração do Facebook e do YouTube. Então vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais claro aqui para todo mundo. Eu vou colar o RTPM, a instrução do RTPM. Então assim, a porta 1935 que a gente já tinha liberado lá na Amazon. E aqui eu vou ter o do YouTube e do Facebook já configurado, que vocês só vão substituir aqui o chave pelo a chave aí que o YouTube e o Facebook libera aí para vocês. Dá para colocar outros servidores aqui, uma Twitch ou algum outro. É a mesma coisa, você pode copiar aqui e colar e configurar. O caso do Facebook que vai funcionar um pouco diferente. O Facebook, pelo fato dele ter a porta 443, nativamente aqui, direto, se eu colocasse o link do Facebook não funciona. Então, por isso que eu preciso, juntamente do Studio, para estar fazendo essa configuração. Porque o Studio, ele vai, dentro desse servidor, ele vai emular aqui e aí você consegue estar transmitindo via no Facebook. Então aqui eu já deixei configurado, que daí o 127.0.0.1 essa minha máquina localhost e eu deixei a porta 1936, que daí já é a porta do Studio que eu vou deixar configurada. Um pouquinho aqui mais para baixo, eu vou ter a parte da porta do HTTP. Eu tenho aqui a minha porta 80, que está no HTTP, mas eu vou estar alterando aqui para 8080. Dou o Ctrl O, ele vai aparecer para salvar, vou dar um Enter e depois um Ctrl X para estar fechando isso. Depois que eu faço isso, aí eu tenho que iniciar o servidor do Nginx. Então, a gente vai colocar aqui
esse parâmetro aqui vai dar um Enter. Se eu preciso fazer uma configuração de novo, então eu volto aqui para a configuração, faço o que eu tenho que fazer, salvo, e depois eu tenho que fazer o quê? Dar um stop na configuração, depois eu tenho que iniciar de novo para pegar a configuração nova que eu fiz. Então sempre tem que lembrar disso. Fez alguma alteração, dá um stop no serviço, faz a alteração e depois inicia de novo para não ter problema. Aqui a parte do Nginx está pronta, então vou dar um clear aqui para limpar tudo e a gente vai agora para a parte do Stunner. O Stunner é bem fácil também, então a gente vai dar um comando aqui para instalá-lo e daí a gente vai pegar a parte da configuração dele. Então a gente vai criar um arquivo aqui de configuração que eu vou deixar na descrição também os parâmetros que a gente vai precisar estar colocando. Então aqui é uma configuração pronta do arquivo de configuração para facilitar aí todo mundo. Aqui vocês não precisam mexer nada, então simplesmente vai copiar e colar, que eu já deixei pronto. Ctrl O, salvou, Ctrl X para fechar. Aí a gente vai precisar instalar esse Stunner como um serviço, para toda vez que ligar a máquina ele já vir iniciado. Então aqui eu venho, vou dar um System Enable aqui, aí ele deu uma mensagem, executando. Então aqui já está pronta a configuração no servidor. Agora a gente precisa configurar o OBS para estar enxergando daí esse servidor. Deixa eu abrir um outro OBS aqui. Então aqui eu já tenho um OBS aberto. Eu vou em Settings e na parte de Stream eu vou colocar aqui Custom e eu vou estar preenchendo qual eu quero. Então eu já tinha um preenchido aqui, porque é um teste que eu já tinha feito. O que eu vou fazer? Eu só vou vir nessa máquina aqui, vou pegar o endereço público dela. Então eu clico aqui para copiar. E nessa parte do IP, eu vou substituir pelo IP novo e vai ficar esse link aqui, RTPM, o IP, a porta que a gente colocou, barra live. Vou dar um apply e start stream. A partir desse momento, eu já estou transmitindo para minha máquina da Amazon e a Amazon vai se responsabilizar de enviar para o YouTube e para o Facebook. Então, assim, no meu caso, como a internet lá da igreja é ruim, eu não conseguia transmitir sem travar ao mesmo tempo para essas duas plataformas. Então, essa aqui é uma solução que eu achei que para mim tem funcionado legal. E eu resolvi gravar esse vídeo a pedido de vocês aí para ficar claro e eu poder ajudar as outras pessoas. Se alguém tiver alguma dúvida na instalação, na configuração, daí eu estou à disposição. Pode deixar aqui no comentário do vídeo ou naquele link do book da Igreja Multimídia, onde eu fiz o post dessa solução que eu tinha achado. Então é isso, eu agradeço aí a todos, um abraço.